Faz um coraçãozinho pro teu irmão de longe. Agora vale a técnica do coraçãozinho, né? Olha o meu, todo atrapalhadão, segurando o microfone. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus, viu? Amém? Glória a Deus. Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, no capítulo 30. Amém? 2 Crônicas 30, versículo 5. A gente está dinamizando um pouco hoje. Para quem está assistindo, nós estamos tendo culto normalmente na igreja, porque nós temos cada dia acompanhado aí as direções, né, das nossas autoridades. Ainda não foi determinado, né, pontualmente que as igrejas têm que estar fechadas, mas independente disso, se vier uma autorização, se vier uma determinação para que a gente feche a igreja, nós vamos fechar, nós vamos obedecer, porque nós estamos sujeitos também à autoridade. Nós reconhecemos que eles estão aí por permissão do Senhor, amém? Mas até que essa ordem ela aconteça, e eu acredito que nem vai acontecer, porque eu acredito que Deus pode fazer uma obra maravilhosa nessa terra, nós temos culto normalmente. Cada um pode se preservar como quiser. Eu tenho falado isso da igreja. Aquele que não sente segurança de estar aqui, nós temos tomado, na verdade, todas as medidas de higiene, de higienização, cuidado com a igreja, pessoal também, tudo aquilo que a cartilha tem dito para a gente fazer, nós temos feito, amém? Então, mas mesmo assim, se não sentir segurança de vir, acompanhe o culto, não é? A transmissão ao vivo que nós estaremos sempre fazendo em nome de Jesus, amém? Mas ore, busque a Deus e exerça um pouco a tua fé. Nós temos que fazer as duas coisas. Nós temos que ter os pés na terra e a cabeça no céu, né? Então os pés na terra, vamos fazer aquilo que nós vamos fazer com respeito à nossa condição humana, e a mente no céu confiando que Deus vai nos preservar, amém? Em nome de Jesus. Então os cultos acontecem normalmente, com a opção de que aqueles que fiquem em casa assistam o culto em nome de Jesus. Então 2 Crônicas 30, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: e disse-lhes, não, estou no 29, peraí, é 30. 30, versículo 4, para a gente ser bem, né? Diz assim: foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação, e resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa do Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque não a celebravam já com grande número de assistentes, como prescritos. Partiram os correios com as cartas do rei, dos seus participantes por todo Israel e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo: filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que entregou a desolação, como estáis vendo. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Confiai-vos ao Senhor, e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativos, e tornarão a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não se desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim, Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. De novo, riram-se e zombaram deles. Todavia, de Aser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram até Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhe um só coração,
para cumprir o mandato do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Vá até o livro de Neemias agora, no capítulo 8. É o segundo livro mais à frente. Próximo é Esdras, depois Neemias. Já vamos ler o texto, porque ele vai fazer parte do nosso estudo. Diz assim, Neemias 8. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante das portas da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias e tal. Versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Jerebias, Jamim, Acube, Sibatai, Odias, Macéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram o livro na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Diga, a alegria do Senhor é a minha força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, Calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, e enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Amém? Até aí, em nome de Jesus, curve a tua cabeça. Nós estamos hoje no 4º dia da campanha de restauração espiritual. E o tema de hoje é estabelecendo a autoridade da palavra de Deus. Amém? Andar debaixo da autoridade da palavra de Deus. Esse é o diferencial das nossas vidas. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por este lugar, por este tempo, Senhor, pelas vidas que estão aqui, Senhor, por aqueles que estão acompanhando, Pai. Em nome de Jesus, toca as nossas vidas nesta noite, Pai. Nós estamos precisando de refrigério, Senhor. Nós estamos precisando, Senhor, da boa nova da Tua palavra, pois é ela que traz refrigério à nossa alma. Fala aos nossos corações, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, usa a minha vida, segundo o Teu querer e a Tua vontade. E desde já, toma a Ti toda a honra, toda a glória e louvor, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar-se. Deixa eu só arrumar aqui esses cabos um pouquinho. Pronto, assim está melhor, né? Bom, a gente tem falado sobre a grande restauração que Ezequias ele promoveu em Jerusalém, pegando um reino completamente arruinado. E é interessante,
eu estava, né, pensando sobre isso hoje, lendo, né, a palavra, e estava pensando que não era muito diferente daqueles dias, né? Hoje não está muito diferente daqueles dias, porque naquele tempo só não havia uma praga de enfermidade, mas tudo que era dificuldade o povo estava vivendo, né? Crise financeira. A palavra chega a dizer lá no Jeremias 2 Crônicas 29:8, diz que como consequência do povo ter virado as costas para Deus, abandonado o templo, apagado as luzes, não ofereciam mais ofertas ao Senhor, os holocaustos, né, que representavam a adoração também. Diz no versículo 8 que veio uma grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e que Deus os entregou ao terror, aos espantos e aos assobios, como estáis vendo com os próprios olhos, né? Eu às vezes fico intrigado quando eu vejo as pessoas tão alarmadas. E hoje eu estava falando, pior do que a pandemia do vírus é a pandemia de terror que as pessoas estão vivendo, né? As pessoas estão vivendo uma paranoia, e naquele dia não era diferente. E o caminho para que a gente viva uma grande mudança na nossa vida é exatamente como fez Ezequias. Nós temos aprendido através dessa campanha, é fazendo aliança séria, verdadeira com o Senhor. Amém? Então nós já falamos aqui esses 3 dias passados, e hoje falar sobre autoridade. Nós lemos aqui no capítulo 30 que depois de Ezequias ter restaurado, aberto o templo, promovido a limpeza do templo, tirado a sujeira que estava lá dentro, ele restabeleceu a ordem do culto, o povo voltou a servir a Deus, né? Os reis estavam ali, os príncipes das tribos, melhor dizendo. Aí Ezequias agora chamou o povo para celebrar a Páscoa. E aí ele manda uma carta para as tribos, né? Ele escreve lá a carta, e nessa carta ele usa muitas palavras que fazem parte até daquilo que foi a oração de Salomão, lá no capítulo 29, lá no capítulo 6, versículos 26 a 29. Quando Salomão fala que haverá perdão, haverá misericórdia do Senhor, se o povo se voltasse a ele, Ezequias fala a mesma coisa aqui. Ezequias escreveu uma carta, contendo a palavra do Senhor, chamando o povo ao arrependimento, e mandou aquela carta para as tribos. É engraçado que ele não chamou só a sua tribo. Ele não chamou só as tribos que faziam parte de Judá, né? Já eram 2 reinos há muito tempo. Israel tinha sido escravizado, ainda havia lá um restante das tribos. Ele mandou carta para todo mundo, irmão. Ele queria compartilhar aquela bênção que ele estava vivendo com todos os seus irmãos. Mas a palavra diz que houveram alguns que quando receberam a notícia, está no versículo 10, né? Diz que quando os correios chegaram lá em Manassés e Zebulon, diz que eles riram-se e zombaram quando viram aquela carta na mão. Ah, tá brincando. A gente está na situação que está, tantos anos nessa ruína, agora surge um cara que acha que é como é que fala, o herói da pátria, e que acha que a gente vai mudar a nossa vida buscando Deus. Irmãos, às vezes as pessoas têm errado, sabe, por serem extremistas. Por quê? Não sabem confiar em Deus, e põe a sua confiança, né, naquilo que não deveria de pôr integralmente. A gente tem problemas econômicos, a gente tem problemas financeiros, a gente tem problemas na saúde, e as pessoas põem a sua esperança que uma determinada pessoa, ou situação, ou quem sabe estratégia, vai resolver o seu problema. E depositam essa confiança inteiramente naquilo, esquecendo-se que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a... né? Então o que acontece? Ezequias entendeu isso, mas aquele povo não. Mas a palavra diz que daqueles que entenderam e se humilharam, quer dizer, porque aqueles outros riram e se zombaram, por um sentimento de orgulho. Mas aqueles que receberam a palavra do rei, ouviram e se dispuseram a sair do seu status
e descer à condição de humildade e foram até o rei, diz que a mão de Deus se fez sentir sobre a vida deles. Eu quero declarar: você vai sentir a mão de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eles sentiram. E o resultado de eles terem atendido aquela palavra através daquelas cartas está aqui no versículo 20, que diz, 19 diz: todos que dispôs o coração a buscar o Senhor seu Deus, o Deus de seus pais, ainda que não houvesse purificado, ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma daquele povo. Deus quer sarar a tua alma em nome de Jesus Cristo. Maior do que qualquer problema, a enfermidade é uma alma doente, meu irmão. O apóstolo João, escrevendo lá em 3 João 2, a um presbítero da igreja, ele chega a dizer, ele fala assim: eu faço votos pela tua prosperidade, ou seja, eu faço votos pela tua cura, como próspera, como curada é a tua alma. Você tem uma alma sarada, curada, não importa o que está acontecendo com o teu corpo, eu faço votos que o que está na tua alma vai acontecer na tua vida. E é o que Deus fez aqui. Não diz que Deus pegou e matou o inimigo. Não diz que de uma hora para outra Deus derramou do céu uma chuva de ouro, de prata para mudar a vida daquele povo. Mas diz que Deus, ouvindo a oração de Ezequias, sarou a alma daquele povo. Aquele terror que aqui atrás diz, né, que havia na vida deles, terror, havia espanto, assobios. Sabe o que acontece? Deus sarou, aquilo acabou, saiu da vida daquele povo e vai sair da tua vida, da tua casa, vai sair dessa terra em nome de Jesus Cristo, porque nós temos um Deus que sara a alma daquele que o busca em nome de Jesus Cristo. Amém. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor de todo o teu coração, e se for do acaso de você achá-lo, Ele vai mudar a tua sorte, diz o Senhor. Então nós vamos colocar também, e muito mais ainda, a nossa confiança em Deus. Nós vamos aprender a conhecer esse Deus que age, mesmo no meio do desespero. Ele está pronto lá para agir e para mudar a sorte daqueles que buscarem, daqueles que nele confiarem em nome de Jesus Cristo. Nós lemos aqui um outro que viveu também um grande processo de restauração, que foi Neemias. E nós vamos meditar exatamente como é que se dá a restauração, o estabelecimento da autoridade da palavra de Deus. Porque nós vamos andar debaixo de autoridade. Toda palavra tem autoridade. Se você andar debaixo da palavra que habita nesse mundo, ela vai dominar a tua vida. O que vai restar é desespero, é confusão, e olha lá se não for loucura. Mas se você andar debaixo da palavra de Deus, firmado na palavra de Deus, você vai ter direção certa para a tua vida e refrigério para a tua alma, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Então nós lemos lá sobre o momento em que Jeremias promove agora uma restauração espiritual com base na palavra. Ele também teve uma grande obra pela frente. Ele teve que chegar em Jerusalém, e diz lá em Neemias 1 que o parente dele lá disse a ele que quem ficou em Jerusalém, quem sobrou lá da assolação que levou a Nabucodonosor e os babilônicos, diz lá que eles estavam em grande sofrimento e humilhação. Os muros de Jerusalém estavam derribados e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Jerusalém estava em ruínas. Aí diz que Neemias chegou em Jerusalém no capítulo 2, 13 e 14, sentou no jumentinho e começou a andar, e tinha tanta destruição que tinha lugar que o jumento não passava. E Neemias falou para o povo: vocês querem mudar a sorte de vocês? Vamos começar a pôr a mão no muro, vamos levantar o muro para que haja proteção, vamos colocar as portas, ou seja, vamos se envolver com Deus. Diga comigo, é tempo de se envolver com Deus. Amém? É tempo de se envolver com a obra de Deus. É tempo de se envolver com as coisas de Deus, irmãos. Foi isso que Neemias: vamos nos envolver com as coisas de Deus. E ali houve uma grande restauração, que foi uma restauração física, porque os muros foram levantados, as portas colocadas, os inimigos não podiam mais entrar, perderam a chance.
perder um lugar no meio do povo. O inimigo não pode ter lugar no teu coração. O inimigo não pode ter lugar no meio da tua casa. O inimigo não pode ter um lugar no meio da igreja. E em nome de Jesus, o inimigo não pode ter um lugar no meio da nossa nação. Amém? Amém? Então, ele teve essa restauração. Ele restaurou a ordem social, a ordem política no meio do povo, né? Ele restaurou a condição financeira do povo. E agora, nesse capítulo 8, nós vamos ver como se dá a restauração espiritual por meio da palavra. Então, o que Neemias traz agora é uma restauração da palavra de Deus, que aquele povo, nos últimos dias, antes de serem levados para o cativeiro, Jeremias tanto desejou conduzi-los a uma restauração espiritual, mas o coração deles dizia que eles amavam a Deus, eles iam para o templo, mas o coração deles estava longe do Senhor. E Deus falou, não tem jeito, vão parar na mão do escravizador. E eles foram. A isca estava restaurada. A parte que dizia respeito à vida financeira, econômica, estava restaurada. As famílias restauradas. O que faltava? A restauração espiritual. O povo precisava voltar a ter aliança com Deus. Irmãos, entenda uma coisa: de nada adianta Deus restaurar a tua vida familiar, a tua vida financeira, a tua vida profissional. Ela não vai permanecer se não houver uma restauração espiritual na tua vida. Essa restauração precisa de acontecer. Essa restauração que vem com base na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus, ele diz que existem dois fundamentos. Alguém pode levantar a sua casa sem se fundamentar na palavra de Deus, mas é como se ele estivesse levantando uma casa sobre a areia. Mas aquele que edifica sua casa sobre a palavra de Deus, ele está edificando uma casa em cima de uma rocha, que pode vir a tempestade que for, mas aquela casa, a tempestade dá contra aquela casa, mas ela não cai, a tempestade passa, a casa permanece, porque está edificada sobre o fundamento da palavra de Deus. Qual o fundamento está edificado da tua vida? De você que está aí, de você que está em casa, que está assistindo, qual é o fundamento que você tem edificado da tua vida? Filosofias, sabedorias humanas, religiosidade. O que mais nós temos hoje dentro do cristianismo não é um cristianismo verdadeiro, é uma religiosidade. A pessoa aceita uma condição de ser cristão, mas ela não vive. Ela frequenta uma igreja, mas ela não vive a condição de ser um seguidor de Jesus. Então o que existe não é um cristianismo, é uma religiosidade. E a pessoa continua presa. Então essa restauração, ela vem e ela é necessária. Por quê? A palavra do Senhor diz, no Salmo 119, versículo 105, o que diz lá a palavra do Senhor? A tua palavra é lâmpada para os meus e luz para os meus caminhos. Veja, o aceso no teu caminho no meio da escuridão. Aí precisa entender essas coisas. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra, a luz para o meu caminho. Mas o que é isso? Ainda que eu ande no meio de trevas absoluta, eu não vou errar o caminho, eu não vou errar a direção, porque eu tenho a palavra de Deus no meu coração, que me dá a direção certa e segura em nome de Jesus Cristo. E essa palavra que Deus quer que esteja na tua vida. Infelizmente a gente tem hoje dentro da igreja alguns problemas graves. O liberalismo do que, não precisa ser assim, Deus precisa do jeito que é, continua o teu pecado, só vem para a igreja, aceita Jesus da tua oferta. Não, esse liberalismo é prejudicial à igreja. Esse misticismo que a igreja vive hoje, põe isso na tua casa que vai representar a bênção disso, daquilo, não sei o quê. E as pessoas estão colocando a sua perspectiva de fé em algo místico, numa figura. Não é a imagem de um santo, não sei o quê, mas é uma figura também. Nós falamos que uma das coisas que Ezequias fez aqui, foi uma semana passada, que ele destruiu a estátua da serpente lá, a estátua da serpente de bronze, que Deus mandou Moisés fazer no deserto. Porque tantas centenas de anos depois, o povo resolveu levantar a serpente para o povo olhar e se achar que eram curados. E Deus não estava com ele. Ezequias falou, quebra. Ou nós vamos andar por Deus ou por Deus. Amém? Amém?
Então isso é fundamental. E a outra coisa, ainda mais grave, que leva as pessoas a esse tipo de erro, desse liberalismo, desse misticismo, é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque as pessoas não mergulham na palavra de Deus, elas têm preguiça. Elas não entendem a guerra espiritual que é, o impedimento que o inimigo coloca. Porque, querido, o dia que você entender a palavra de Deus de verdade, e que você não lê apenas por ler, mas meditar, refletir e aplicar na tua vida, você pode ter certeza, teu caminho vai prosperar em tudo em nome de Jesus Cristo. Porque foi o que Deus disse para Josué. Você vai entrar numa terra aí que tem 33 reinos diferentes. Todos eles têm poder para derrubar você e o teu povo que está aí. Mas eu estou te colocando diante dessa terra e só te digo uma coisa: medita nessa palavra dia e noite, e você vai fazer o teu caminho prosperar. Pode vir o rei que for, mas eles não vão te derrubar. Você está entendendo isso no teu coração, irmãos? Em nome de Jesus. Então, a palavra do Senhor fala, né, lá no livro de Daniel 11:32, que com lisonjas, ou seja, né, com afagos na alma, corromperá aqueles que tiverem violado a aliança. Está falando do inimigo, que vai vir o inimigo com lisonjas, com elogios, para corromper os servos de Deus e levá-los a violar a aliança. Mas ele completa dizendo: mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza a este inimigo. Amém? Ainda tem uma outra tradução, que é a revista atualizada, que diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo contra este inimigo. Nós estamos tendo inimigo de tudo quanto é lado. E o que a gente vê? Um povo que se abate. Se é um povo que diz que crê em Deus e anda abatido, o que falta a esse povo? Conhecimento de Deus. E aonde eu vou buscar esse conhecimento? Existem várias maneiras. Olhando para Jesus, porque ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus é a exata expressão do Pai. Então eu vejo, olhando para Jesus, eu tenho a revelação de Deus. Olhando para as obras da natureza, eu tenho a revelação do poder de Deus. É outro meio, né? Mas existem outros também, como o próprio Espírito Santo, que nos revela as profundezas de Deus. Mas a palavra de Deus, ela também revela a Deus. Amém? Ela revela o que Deus é, o que Deus faz e como Deus age. Então, se eu fico perdido no meio de uma luta, o que está me faltando? Conhecimento da palavra de Deus. Se eu conhecer essa palavra, Deus vai me fazer forte. Segundo Crônicas 31, a palavra fala sobre Senaqueribe, o grande rei da Síria, que era o império da época, que veio contra Jerusalém e disse: você vai cair como caíram todos os outros reinos diante de mim. Invoca o teu Deus como você quiser, faz as ofertas que você quiser, olha, mas não vai adiantar, eu vou te destruir e vou tomar essa cidade. E de fato ele entrou em Jerusalém, rodeou a cidade, cercou a cidade e começou a entrar pelas ruas de Jerusalém. Mas Ezequias tinha uma verdade: ele sabia que Deus livrava. Ele chamou o profeta Isaías e foram para onde? Para a casa do Senhor para orar e para que Deus mudasse a sorte deles. Sabe qual foi o resultado? Por conhecer o que Deus fazia, por conhecer a relação de Davi e Deus, sabe o que acontece? Aquele rei viveu um grande livramento. Se você entender quem é Deus, você conhecer Deus na tua vida, a revelação de Deus por meio da palavra, você pode ter certeza, querido, você não vai deixar de ter luta. Porque Deus é justo, amém? Amém? Liga o ar lá, por favor. Está calor e abafado, né? Tá. Então liga lá, por gentileza. Então, nós vamos... Deus é justo. Então, Ele mesmo, Ele diz que Ele vai fazer... Que Ele faz o quê? Quando o mal vem sobre o quê? Justos e injustos. Vem sobre todos os homens. O sol nasce... Jesus diz isso. O Pai é tão justo que Ele faz o sol nascer sobre justos e injusto, não tem jeito. Mas na vida de quem serve a Deus, Malaquias 3,18, haverá uma diferença naquele dia. Haverá uma diferença que Deus vai fazer na tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém.
Há uma diferença que Deus quer expressar nesse dia na vida do povo de Deus, naquele que é o povo dele. Mas eu preciso conhecer essa palavra, porque Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Se eu não ouvir a palavra de Deus, se eu não ler a palavra de Deus, eu não vou ter a revelação dele. Oséias 4:6 diz o quê? O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento através do quê? Aí Deus diz: uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitarei como meu sacerdote, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus. Aonde que eles deixaram de buscar o conhecimento de Deus? Na lei de Deus, na palavra de Deus. Então toda vez que você deixa de buscar, de ler a palavra, de se aprofundar nessa palavra, você está perdendo a oportunidade de conhecer a revelação de Deus na tua vida. Tem irmãos que eles ficam: ai Deus, aparece para mim. Irmãos, Deus vai aparecer, Deus pode até aparecer, dependendo do propósito de Deus, Ele pode aparecer para você ou para qualquer um de nós, como Ele apareceu para Noé, como Ele apareceu para Moisés na sarça, como Ele apareceu para Elias lá na caverna. Deus pode, se Ele quiser, querido, mas isso não quer dizer que vai acontecer mais não. Sabe por quê? Toda a revelação de Deus está nesta palavra, em nome de Jesus Cristo. Nesta palavra que muitos ignoram, como aqueles nos dias de Ezequias ignoraram. E que nós vamos restaurar o poder dessa palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Diga: Senhor, eu quero restaurar e estabelecer a tua palavra como autoridade na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você quer mesmo tomar decisões a partir da palavra de Deus? Você vai ter um caminhar bem sucedido, mas você vai precisar conhecer a palavra de Deus. Aqui a gente tem uma sequência e um ensinamento aqui em Neemias 8, e a gente vê que a primeira coisa que acontece aqui no versículo 1 do capítulo 8 de Neemias é que era o 7º mês, e os filhos de Israel estão nas suas cidades. Cada um estava num município diferente, digamos assim, mas diz que eles se ajuntaram como um só homem na praça diante da porta das águas. O que eles fizeram? Todos eles se ajuntaram com um propósito. Qual era o propósito? Ouvir a palavra de Deus. Porque eles se juntaram e disseram a Esdras, o escribas, que trouxesse o livro de Moisés que o Senhor tinha escrito, e disse: agora prega a palavra desse livro para nós. Irmão, precisa se levantar um povo que deseje a palavra de Deus dessa maneira. Um povo que eles se ajuntaram, quer dizer, foi espontâneo. Não precisou uma mídia, não precisou agora Esdras ficar publicando, colocando na mídia, colocando painéis, espalhando faixas em todo canto, levantando grandes grupos de louvor, para depois dizer: gente, pelo amor de Deus, vem, porque a festa vai ser grande. Não, foi o povo que disse: nós queremos ouvir a palavra de Deus. Prega para a gente. Traz esse livro que Moisés escreveu. Porque a gente, sabe o que isso demonstra? Um povo que tinha desejo da palavra, por nenhum outro motivo que não ouvir só a palavra. E eles fizeram isso espontaneamente. As pessoas, elas se juntam hoje por N motivações. Por simpósio disso, por simpósio daquilo, por não sei o que, porque vai ter um isso, vai ter aquilo, não sei o que, é encontro de prosperidade, é encontro de cura, é não sei o que e tal. E muitas vezes essas coisas, a palavra de Deus ocupa 10, 15, 20 minutos, e o restante, vamos sacudir o esqueleto. E chama isso de avivamento. Avivamento é quando você ouve a palavra de Deus atenciosamente, em nome de Jesus. Eles fizeram isso espontaneamente. Eles fizeram isso coletivamente. Ninguém achou difícil sair da sua casa. Ninguém achou difícil sair lá da zona leste, da zona sul, oeste, onde que fosse. Cada um na sua cidade. Eles resolveram: nós precisamos estar juntos aí, viu? E olha que andar na terra de Israel não era fácil, hein? Subidas, descidas, vales, terras desérticas, pedras.
Não importa, não está todo mundo junto aí, buscando a Deus por meio da palavra. Nós vamos romper os limites que forem necessários para que possamos estar juntos ouvindo a palavra. Amém? Dentro disso, a terceira coisa, havia unidade no meio daquele povo. Diz no versículo 1 que todo o povo se ajuntou como um só homem. Todos se ajuntaram como se fosse uma única pessoa. Você imagina milhares de pessoas reunidas naquele lugar, mas isso como se fosse um só homem. Sabe o que significa? Apesar de serem uma multidão, eles tinham o mesmo coração, o mesmo sentimento, o mesmo espírito, como aquilo que o apóstolo Paulo ordena à igreja, orienta a igreja. Olha, que haja em vocês o mesmo sentimento, o mesmo amor, o mesmo espírito, que todos sejam reunidos de alma. Se isso acontecer, irmão, você pode ter certeza, a palavra vai se manifestar com poder no meio de um povo assim, em nome de Jesus Cristo. A união entre eles não era fruto de uma promoção qualquer ou de um evento social. Eles estavam unidos em torno de buscar a palavra de Deus e havia um só propósito. Então eles estavam lá espontaneamente, estavam unidos, estavam no coletivo, unidos com um único propósito. Qual era o propósito? Ouvir a palavra de Deus. Mas não dava para ouvir em casa? Será que na cidade dele não tinha um sacerdote, um levita? Não, eles tinham que estar lá, no templo do Senhor, na casa de Deus, à frente da porta das águas e ouvir a palavra, toda a multidão junta em nome de Jesus Cristo. Sabe o que isso faz a diferença, irmão? Se você puder, abra a tua Bíblia comigo, no livro de Atos, no capítulo 2. Atos 2:42. Atos 2:42 diz assim, ó: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram, igual aqueles dias em Israel, estavam juntos e tinham tudo em comum, a ponto de vender as suas propriedades e bens, distribuir o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Perseveravam diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Por que aquela igreja, aquele povo era abençoado? Sabe por quê? Por causa que existe aqui aquilo que nós vemos. Havia espontaneidade na vida daquele povo buscar a Deus. Um povo que sofria, um povo que era perseguido, um povo que tinha motivos para não ir àquele lugar, mas eles estavam ali constantemente, como diz aqui, diariamente, perseverando no templo, ouvindo a palavra dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos, ninguém estava, todo mundo junto. E sabe qual era o resultado? Diga: Deus operava sinais e maravilhas e prodígios no meio do povo. Quer uma igreja que quer viver milagre? Você que deseja ver milagre, você precisa praticar essas coisas na tua vida, porque isso aqui é a palavra de Deus. Houve uma grande restauração na vida daquele povo. E esse povo que nós lemos aqui em Atos 2 era um povo bom de guerra, irmãos. Era um povo que não tinha medo de luta, não. Era um povo bravo. Bravo no sentido que eu digo aguerrido, guerreiro. Um povo que enfrentava luta, um povo que enfrentava as oposições. E quando eles viam que a oposição era muito grande, como em Atos 4, eles se reuniam porque sempre estavam unidos. Eles sempre conheciam a palavra. E lá, quando você percebe em Atos 4, lá no finalzinho, quando Pedro estava lá, tinha sido preso,
e ele voltou e disse: olha, proibiram a gente pregar a palavra. Eles falaram: olha, gente, lembra aquilo que nós aprendemos, que nós estudamos? Olha o que está acontecendo, essa oposição toda, essa luta toda, porque está escrita a palavra, Senhor. E deram todas as mãos ali, todo mundo orou junto, falou: Senhor, nos dá mais do teu Espírito, para a gente se fortalecer e continuar firme. Diz que no mesmo instante, o chão se abalou debaixo dele. Eu acho impressionante que as pessoas são guiadas pelas notícias e desprezam o conhecimento de Deus. Eu não posso desprezar as notícias, eu não posso ser negligente, não é? Nós temos as notícias atuais aí, e eu vejo gente que é negligente, achando que, não acreditando que exista. Irmão, eu não faço parte disso. Existe, tem doença mesmo, é grave. Se não cuidar, pega. Mas também, se você tomar os teus cuidados necessários e confiar no Senhor, nenhum mal te tocará e praga alguma chegará à tua tenda em nome de Jesus Cristo. Você pode ter certeza. Ou nós cremos na palavra que está sobre nós, que também nos orienta a nos preservarmos e a preservar este tempo. Ou então, irmãos, a coisa vai ficar cada vez pior. Quem conhece a palavra sabe, Jesus disse que os últimos dias, terremotos, maremotos, pestes, guerras, são os sinais que estarão visíveis a todo mundo que olhar. A gente fala o quê? Ah, não, é porque a China não gosta dos Estados Unidos, estão sempre em guerra. Não, é porque o Irã está em guerra com a Rússia e aqui está em guerra, não sei quem. Ah, não, são as guerras. Porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus e vão por aquilo que só a mente humana, ela só se volta para as coisas que são humanas. Mas quem tem o Espírito de Deus discerne todas as coisas espiritualmente, e de ninguém ele é discernido. Às vezes você vai tomar atitudes, mas como pode, é uma irresponsabilidade. Discernimento. Discernimento. Como às vezes eu costumo brincar e dizer: pé na terra e cabeça no céu. Pé na terra é fácil, que tem que fazer como ser humano, mas não esqueça que a lei que conduz a tua vida, ela é do céu, em nome de Jesus Cristo. Você está neste mundo, mas você não pertence a ele. Então eles fizeram isso. E o que nós precisamos é, em nome de Jesus, que se levante uma geração de homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus, e não historinhas. E não histórias que apenas alimentem suas emoções, para que saiam por aí dizendo: eu vou conquistar, eu vou destruir, eu vou atropelar. Eu preciso conhecer, porque diz que ali se reuniram homens, mulheres de Deus, pessoas que tinham entendimento da palavra, e chamaram alguém com conhecimento da palavra para que explicasse passo a passo, ou como dizem algum par e passo, aquilo que a lei estava falando, aquilo que a palavra estava dizendo. Então nós precisamos que tenha uma geração de homens, mulheres de Deus, que preguem o que tem que ser pregado dentro do contexto, e não palavras fora de contexto, para alimentar apenas a alma das pessoas que continuarão doentes e enfermas. Precisamos que se levante um povo como esse, que diz o versículo 1 e 3, homens e mulheres, e todos que tinham capacidade para ouvir e entender. Então, se tivesse uma criança 10 anos lá, que podia ouvir e entender, estava lá ouvindo a palavra de Deus. E sabe como eles ouviam? O versículo 3 assim, que eles ouviam atentos, que eles ouviam de mente aberta, eles entendiam o que estava sendo pregado. O versículo 5 mostra que eles ouviam com reverência a palavra de Deus, porque eles se colocavam, o povo todo se pôs em pé. Quando Esdras abriu o livro, tinha lá um púlpito que ele fez, não era por enfeite, era para que não o pregador tivesse em evidência, mas a palavra que ia ser pregada. O pregador tem que diminuir, a palavra tem que crescer e salvar o povo. E diz que eles tinham reverência. Por isso que às vezes porque acabei de sentar, eu tenho que levantar para abrir a Bíblia. Reverência à palavra de Deus. E um povo que no versículo 6 mostra que era um povo que sabia adorar a Deus. Quando Esdras bendisse o Senhor, Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e o todo o povo respondeu: amém, amém, e levantaram as mãos, inclinaram-se e adoraram a Deus com o rosto em terra. Um povo que sabe adorar a Deus,
Um povo que não pedia ninguém, não precisava de ninguém falar, levante a tua mão e adore ao Senhor, ou ore. Não precisava disso, era um povo que sabia adorar a Deus por força da palavra. Amém? E encerrando, quais são os efeitos da pregação da palavra? Sabe qual é o primeiro? Sabe qual é um dos grandes efeitos da palavra? Primeiro é que o nosso culto não vai ser um culto emocional, vai ser um culto racional, como Paulo chama a gente para viver lá em Romanos 12:1. Você precisa entender o que está sendo pregado, irmão. Você não pode ver um evangelho fantasia que alimenta a tua alma, e quando você está diante de uma luta, você é uma pessoa fraca e que se definha na luta. Então, intelecto. E atingia o povo de uma maneira que o versículo 9 até o 12 diz que o povo chorava ao ouvir a palavra de Deus. Você já chorou ao ouvir a palavra de Deus? Quando a palavra de Deus fala com você, e a palavra começou a falar aquele povo, e eu acho que eles começaram a lembrar, como nossos pais foram falhos com Deus. Eu não quero ser falho assim, Senhor. Não deixa que eu seja falho, não deixa que eu seja. E choraram diante do Senhor, se arrependeram do pecado dos pais deles, se arrependeram dos pecados deles. Foi necessário que Neemias viesse e os levitas falaram, gente, vamos parar de chorar. Eu sei que isso é arrependimento, coloca diante de Deus agora, recebe perdão e vamos nos levantar, porque hoje não é dia de chorar não, agora é dia de festa. A palavra de Deus, irmão, ela tem que ter um efeito curador, libertador na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Ai, fulano parece uma ostra, é travado, é cheio de problema. Ai, mas não confia falar em ninguém, que não sei o quê. E em nome de Jesus, há uma palavra que te põe em liberdade, e é a palavra de Deus. E se houver um homem de Deus, com a palavra de Deus, para você abrir o teu coração, faz igual aquela mulher samaritana lá, que foi até... Aquela mulher sunamita lá que foi até Eliseu, no meio do caminho veio Geazi. Fala o que aconteceu. Não quero falar, está tudo bem, quero ir falar com Eliseu. Mas diante de Eliseu ela rasgou o coração, falou, está tudo errado. O filho que você me deu, ele morreu, porque você mentiu, você profetizou errado. Eliseu falou, não é assim não, é porque Deus tem obra maior fazendo na tua vida, vem cá. Mas tinha uma palavra de libertação. A gente não pode ser um povo travado, que carrega amarguras dentro de si, porque a amargura pode gerar uma raiz. E tudo que gera uma raiz vira uma árvore. E aquilo que vira uma árvore vai dar um fruto. Então precisa vigiar nisso. A palavra de Deus traz cura. A palavra de Deus traz libertação. Você está entendendo? Diga cura, libertação, salvação e transformação. A palavra de Deus traz isso para a tua vida hoje. A palavra de Deus tem o poder de fazer isso na tua vida. Você que está assistindo em nome de Jesus Cristo. Talvez por erro dos outros você tenha perdido, porque usaram a palavra de uma maneira errada. Querido, está aqui a palavra da maneira certa para você ser curado, liberto e salvo em nome de Jesus Cristo. Ser restaurado na tua vida. E essa palavra, ela nos traz alegria, porque no momento ela traz o quê? Esse choro de libertação, de arrependimento, de consciência do pecado. Mas aí vem o levita e diz, agora se alegre, porque é tempo de alegria. Uma alegria que vem de Deus, uma alegria que não vem do Deus ouro, do Deus trabalho, do Deus isso, uma alegria que vem do Senhor. E você vai descobrir uma nova força através dessa alegria, em nome de Jesus Cristo. Receba a alegria do Senhor, que é força para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Aquela palavra era uma palavra que tinha, uma base, uma palavra que foi explicada e uma palavra que depois foi aplicada na vida daquele povo. Dedique-se a viver e a praticar a palavra de Deus na tua vida. Você vai ver que os teus caminhos ficarão muito mais planos. Mesmo que eles sejam íngremes, a palavra vai fazê-los retos, para você andar a passos firmes, até ver cumprida a promessa do Senhor na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Mas essa palavra salva, essa palavra liberta, essa palavra cura. Obedeça essa palavra. O versículo 12 diz que aquele povo, o povo todo obedeceu
a palavra, a voz do Senhor. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Pergunte-se para você hoje, você que veio à igreja, você que está na tua casa, onde você estiver, pergunte-se a você mesmo: estou eu disposto a conhecer essa palavra que eu acabei de ouvir e diz que ela liberta, cura e transforma? Tiago, ele diz: se você acolher com mansidão esta palavra aí no teu coração, aí onde você está no teu lugar, sabe o que vai acontecer? Essa palavra é poderosa para salvar a tua vida. Acolha essa palavra, poxa, acolha essa palavra no teu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Põe a tua mão no teu coração e pergunte, antes de nós orarmos: estou eu disposto, a partir de hoje, a buscar um conhecimento profundo dessa palavra? Estou eu disposto a viver os ensinamentos dessa palavra? E uma vez que eu estou disposto a conhecer e ser ensinado e praticar, estou disposto também a ensinar outros esta palavra, para que como eu se tornem livres, libertos, restaurados, servos de Deus, que vão viver nessa terra a promessa do Senhor e a volta de Cristo, a vida eterna nos céus, em nome de Jesus Cristo. Olha aí onde você está. Você que está na tua casa, onde você estiver, busca Deus aí agora e peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, porque naquilo que nós não temos a força suficiente, Ele é poderoso, Ele é ajudador, Ele vai nos ajudar, Ele vai te assistir aí aonde você está, para você ter força e buscar esta palavra e praticá-la. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor nos enviou